Vamos ver o circuito divisor de frequência, que ele vai servir como base para nós fazermos os contadores assíncronos, né? Então, o circuito que nós estamos chamando de divisor de frequência aqui, na verdade, tem várias formas de realizar um divisor de frequência. É simplesmente um circuito cuja entrada normalmente é o clock. E vai ter o dobro da frequência da saída, tá? Então a saída divide a frequência da entrada por 2. Tá? Então, algumas formas de realizar essa operação aqui é usando um flip-flop JK permanentemente na operação de toggle, tá? Então o que acontece? O clock vai ter que fazer um período inteiro e vai causar apenas uma comutação, porque ao longo de um período inteiro tem apenas uma borda de subida ou de descida. Então ao fim de um período ele vai trocar o valor da saída. E a gente sabe que precisa de duas trocas para fazer um período do sinal do flip-flop, né? Do Q, tá? Então a gente vai ter um período para causar a primeira comutação e outro período para causar a segunda, e aí a gente fecha um período do Q. A gente poderia realizar isso também usando um flip-flop tipo T, já que ele também tem a operação toggle, e manter ele permanentemente em 1. Tá? E outra forma mais elaborada de fazer o flip-flop, aliás, o divisor de frequência, é usar um flip-flop do tipo SR. Então, quando eu coloco as entradas trocadas, né, com relação à saída. Então, quando a saída aqui for 0, significa que Q barra é 1. Então, quando aqui for 0, eu vou querer que na próxima escrita eu escreva 1 para ficar sempre comutando. Então, eu vou pegar Q barra e jogar para o 7. Quando aqui for 1, eu vou querer que o próximo seja 0, eu pego o próprio Q e ponho no reset. Tá? Então, isso aqui é uma das aplicações daquele caso que nós falamos, que o flip-flop que é sensível à borda, ele vai realizar apenas uma operação, tá? Então, uma operação discreta. Então, quando aqui for 0 e aqui for 1, aqui o Q barra 1, esse 1 vai estar no 7. No momento que chegar à borda, isso aqui vai ser invertido. Então, o Q barra vai passar a ser 0 e o Q vai passar a ser 1. Só que a escrita já foi realizada. Então, o flip-flop teria acabado de se preparar para uma operação de reset. E ela não vai ser realizada nessa mesma escrita, né, nessa mesma borda do clock, tá? Então vai ser realizado só na próxima, porque o clock, o flip-flop sensível à borda, ele é tão rápido que ele só vai permitir uma escrita, senão ele ia acabar dando uma oscilada aí nesse momento em que fosse permitido ele escrever, tá? Então nunca que eu poderia fazer esse tipo de ligação aqui de realimentação dessa maneira com um flip-flop sensível a nível, tá? Certamente ele passaria a oscilar. Então, para que a gente vai usar o divisor de frequência, né? A gente tem um bloco, né, o primeiro bloco sequencial que a gente vai trabalhar. Então, nós vimos vários blocos combinacionais, né? Vimos multiplexador, vimos somadores, blocos aritméticos, vimos codificadores, decodificadores, ou seja, eram todos blocos que tinham uma certa função, tá? Então, a primeira função que a gente vai trabalhar nos blocos sequenciais é a função de contagem, né? Então, a ideia do bloco contador mais simples que existe nada mais é do que uma entrada para cadenciar a contagem, certo? Então, à medida que eu coloco um sinal de sincronia aqui no meu contador, o que tiver memorizado aqui vai ser incrementado a cada nova borda aqui do sinal de entrada, tá? Então, por exemplo, se ele for aqui, como o caso da figura aqui, não tem a bola, então significa que ele é sensível à borda de subida. Então, cada vez que chega uma borda de subida aqui nessa entrada de habilitação,
Se o flip-flop aqui, por exemplo, tivesse em 0, quando chega uma borda de subida, ele vai para 1. Na próxima borda de subida, ele vai para 2. Na que se segue, vai para 3. Né? Então, o gráfico que a gente espera de um bloco contador é que, dado o clock, então aqui está as minhas saídas, Q0, Q1, Q2. Se inicialmente ele está em 0, 0, 0, quando chega a primeira borda de subida aqui, ele vai mudar para 0, 0, 1, tá? Então ele estava aqui na contagem, se eu fosse ler em decimal, aqui é 0, aqui é 1. Na próxima borda de subida, ele vai para 0, 1, 0, que em decimal é 2, né? Depois vai para 0, 1, 1, que é 3, depois 1, 0, 0, que é 4, depois 1, 0, 1, que é 1, que é 5, e no último caso, que é todos eles em 1, que é o 7, tá? Então, se eu tiver apenas 3 saídas, o maior valor que eu consigo escrever nesse flip-flop nesse contador é 7, tá? E normalmente o comportamento de um contador é, quando ele atinge esse valor máximo e ele recebe mais uma borda de subida aqui, ele zerar, tá? Então a gente costuma dizer que nesse caso particular aqui de 3 bits, os nossos contadores vão ser contadores módulo 8. Porque de 7 ele vai para 0, que a próxima contagem deveria ser 8, e aí o resto da divisão de 8 por 8 dá 0. As que se segue seria 9 e tem apenas 1 aqui, né? E o resto da divisão de 9 por 8 é 1. Então ele faz uma contagem em módulo 8, tá? E o que a gente pode observar aqui é que a frequência do Q0 ela vai ser metade da frequência do clock, tá? A frequência do Q1 é metade da frequência do Q0. Basta observar as ondas aqui, porque nós fizemos a contagem, tá? Então nós partimos da contagem e estamos vendo que as ondas são todas metade da frequência da onda anterior. E o Q2 tem metade da frequência de Q1, né? Dá para generalizar isso aqui para um raciocínio indutivo, né? Dizendo que QI ele vai ter metade da frequência de QI menos 1, tá? Sempre. Então isso aqui nos sugere que se nós cascatearmos blocos de divisores de frequência, nós vamos conseguir fazer um contador, tá? Então basta que a gente observe em que momento deve ocorrer a comutação, tá? Então, porque como nós vimos, o divisor de frequência, o caso mais simples dele era usando sempre o flip-flop fixo na operação de toggle, tá? Então, se nós observarmos aqui, né, com exceção desse primeiro aqui, eu pus sensível à borda de subida, que coincide aqui com o desenho, que seria o normal, tá? O mais simples. Mas a partir daqui, o Q1 ele muda de valor de 0 para 1 quando o Q0 vai de 1 para 0. Tá? Então essa saída aqui de 1 para 0 é uma borda de descida. Então é como se Q1 fosse um divisor do Q0 e que é sensível à borda de descida de Q0. Tá? E a mesma coisa ocorre com Q2. É quando Q1 vai de 1 para 0 que Q2 muda o seu valor. Tá? Isso aqui vai ocorrer ao longo de todo o gráfico. Tá? Se você observar aqui a próxima borda de descida, aqui de Q0, também coincide com a próxima comutação de Q1. A outra comutação aqui de borda de descida, aliás, a próxima borda de descida de Q0 também é a próxima comutação de Q1. E o mesmo ocorre aqui com Q2 também, tá? Então a outra borda de descida de Q1 é aqui e é onde ocorre a comutação de Q2. Tá? Isso porque numa contagem o valor subsequente ele vai ser atualizado quando o valor menor ele estourar. Tá? Então em binário nós só temos dois valores, 0 e 1. Então, o valor de menos significativo aqui, ele vai de 0 para 1
e aqui ele já chegou no valor máximo. Então o próximo valor dele é 0 e eu preciso incrementar o que se segue. Então sempre que eu tenho o maior valor possível no anterior e ele vai para 0, significa que o valor anterior estourou e eu tenho que incrementar o valor subsequente. Né? Então, alterações em QI ocorrem na borda de descida do sinal QI-1. Tá? As conclusões aí sobre contadores. A alteração é sempre uma comutação. Tá? Então, ou seja, é a mesma coisa que dizer que, de certa forma, ele funciona como um divisor de frequência. E a gente viu também que a gente tinha 3 bits ali na memória, certo? Do contador. E isso vai ser realizado então com N flip-flops, porque nós vimos que cada flip-flop é capaz de armazenar apenas um bit. Então se eu tenho N bits, eu vou ter N flip-flops. E com N flip-flops eu tenho 2 elevado a N possibilidades, tá? Então pode ser tudo 0 até tudo 1. Isso significa que a contagem deverá ocorrer em módulo 2 elevado a n, tá? Esse seria o melhor caso possível. Né? Então, no próximo vídeo nós vamos ver o primeiro circuito contador aí, que nada mais é do que um cascateamento aí de divisores de frequência.